Ainda mais hoje, com essa facilidade de abrir túneis, o raio de curvatura pode ser reduzido e tudo, naturalmente a velocidade aumenta e tal. Então, agora, eu conheço, porque eu estou no dia a dia do setor, mas preciso informar aos pessimistas que, no caso de trilho, nós temos na usina siderúrgica ex-Açominas, lá em Ouro Branco, Minas Gerais, empacotado há umas 2 décadas, uma fábrica completa de trilhos, né, que foi adquirida nos estudos de pré-viabilidade econômica, antes dessas privatizações, feito o estudo na época. Então, a utilização de trilhos no Brasil era prevista, não ia importar uma unidade de fabricação de trilhos de primeira qualidade, sem tivesse previsões econômicas evidentes, é claro. Então, isso já é um demonstrativo que tinha. Está lá até hoje. O Gerdau não faz nada porque ele talvez fica aí num balanço aí com relação ao governo, porque não toma uma medida. O governo bastava estimular, passado ao mercado, talvez dar um pequeno incentivo para ter ânimo, que aí colocava a fábrica de trilho. O que fosse usado aqui, muito bem, que não fosse exportar, que nós temos condições de exportação, vai vantajoso, nós somos mais competitivos em qualquer produto siderúrgico que qualquer outro país do mundo. Isso é uma evidência, não é difícil, não. O governo taxa demais para não perder a oportunidade de extorquir. É apenas isso. Mas sem taxar demais, a gente ganha fácil de qualquer outro país. Agora, então, o trilho não é problema, se for uma questão aí de estratégia internacional e tudo, nós temos fábrica de trilho. Agora, com relação a dormente, esse que é o ponto que talvez eu teria mais preocupação. Hoje não tem mais, não. Eu mexi com dormente, né? Quando eu era da Uzi Minas, estava já existente a Uzi Minas Mecânica, que é a empresa de bens de capital subsidiária da Uzi Minas, e eu vivia inventando, dando palpite de que deveríamos fazer dormente de aço, né? Falava e tal. Uma época eu fui trabalhar no Ministério da Indústria e Comércio, emprestado pelos Minas, e lá a gente manda um pouco, manda mais, então eles ficam olhando a gente, até obedece. Aí eu dava palpite, e não estou dizendo que fui eu não, mas eu contribuí para isso. Então foi feito uma linha de fabricação de dormente, tecnicamente foi perfeito, na Uzi Minas Mecânica. Mas aí vieram 2 coisas que atrapalharam. Naquela época, isso nos anos 70, né? Naquela época, fim de 69, 68, nos anos 70, naquela ocasião, então, a gente imaginando que ia deslanchar o mercado de dormentes de aço, não aconteceu. E eu enxerguei os 2 freios foram o seguinte: o primeiro, a ignorância no setor ferroviário. Não, que era aquele comodismo e tudo, eles não queriam entender de aço, e fazer nunca existiu um debate, assim, vamos fazer um cotejo do dormente de aço com o dormente de madeira, né? Nunca existiu isso, né? Sempre que eu acompanhava, não tem. E o segundo, que no fim, esse que foi o pior, foi o mais pesado, o lobismo, o poder fantástico dos madeireiros, né? Eu uma vez vi uns filmes, como eu estava mexendo e tentando estimular dormente, eu andei trabalhando de risco aí, não ganhava um centavo, mas trabalhava para fazer uns trabalhos assim e tal, acompanhava muita coisa em concorrência da Rede Ferroviária Federal, né? Então, assim, milhões de dormentes, concorrência, era uma fortuna que estava em jogo, nada. E aí, no entrosamento com especificações daqui, da lá, não sei o quê, madeireiro daqui, eu andei dando uma de consultor, negócio lá, né? Aí, né, nesse trabalhozinho de consultoria e tal, eu consegui saber de coisas incríveis. Os caminhoneiros que chegavam lá de Pará, da região, por exemplo, Paragominas, né, contavam coisas horrorosas. Para começar, tinha pilhas de licença carimbada com antecipação pelos IBAMA da vida lá,
aos montes, para fazer a vontade. Então, não, isso é como diz a Marina Silva, não, é madeira certificada, não sei o que das contas, esses enganadores que estão aí, minca essa gente, né? Então, madeira certificada, era de carimbo e tal. Então, isso eu conheci direto ali, não foi ouvir falar nem nada, não. E o segundo é o seguinte, que a extração das madeiras era feita por monstros, uns tratores da Terex, um troço, roda da altura desse teto tal, e uns chamados correntões. Então, o estúpido da rede ferroviária, né? Na época, eu acho que era Renato Almeida, embora engenheiro, mas deixava isso tudo passar, era de que era o melhor possível, né? Aí, os madeireiros, não querendo dar um passinho à frente para tentar fazer alguma coisa, obedecia cegamente. Então nós queremos o cerne do mogno. Olha só, qualquer madeira, você pega um eucalipto bem tratado, ele trabalha como dormente muito bem, como está provado aí. Então é o cerne. Então o que acontecia é o seguinte, eles devastavam um hectare lá de terra, com aqueles correntões de tudo, para pegar uma árvore de mogno aqui, outra ali, tudo. Essa barbaridade sempre acontecia, trazendo aí milhares de... E, por fim, para extrair aquele filé mignon ali da árvore, eram sucateados aí, ou seja, cada metro cúbico de dormente eram uma centena de metros cúbicos de árvore em pé que ficava no chão, né? Então, esse foi o grande lobby. De maneira que hoje, com o nosso posicionamento, que podemos usar até cobertura internacional de proteção ambiental, não podemos admitir, em hipótese alguma, a alienação do dormente de aço com relação ao de madeira. Isso já é uma vergonha. Não, porque a madeira, o meio ambiente, essa desculpa vai dar, então não existe, porque nós temos alternativa. Agora eu vou dar uma pequena explicação com relação à madeira. Na época, os caras da Vale do Rio Doce, não sei o que, não, porque o dormente de aço é vibração, não sei o que, tudo bem, né? Acontece que nós temos, então vem o item conforto, tal, bem-estar. Acontece que o transporte ferroviário, ele é para passageiro e é para carga. A carga não vai reclamar que está vibração, dando barulho, nem nada. E então, o aço, ele não seria impeditivo no caso do transporte ferroviário. E mesmo de passageiro, eu digo que com relação a uma técnica mais apurada e também o que tem hoje, produtos recicláveis para fazer as bases lá de assentamento, coisas de dormente, né, também reduz bastante. E economicamente é muito mais viável, mesmo que tenha licença à vontade, o produto seria de custo inferior. Ô, gente, obrigado, desculpa aí, mas o assunto é de fato bem motivante. Obrigado, tchau. O colega Tomás de Aquino, engenheiro em várias áreas, né? Depois que ele foi pela UPAD lá em Cuba, ele incorporou o Fidel, né? Se deixasse aqui, ele ia fazer 80 horas de estudo. Mas olha só, essa mesa redonda está sendo transmitida pela web. E pela web, o Raul Lisboa, que faz parte da DTE de transporte aqui do Clube de Engenharia, mandou um e-mail que eu não consegui localizar ainda. Mas, na tentativa de localizar, eu localizei aqui a ONG TREM. TREM quer dizer Transporte, Ecologia em Movimento, que faz uma proposta aqui, que eu acho que é uma proposta interessantíssima. Linhas devolvidas, o que fazer? Está escrito aqui por Luciano em Mobilidade. Ele sugere a destinação das linhas devolvidas a uma empresa ferroviária, operadora federal, com condição para colocar novamente esse patrimônio a serviço da sociedade. Sugere a já existente CBTU como núcleo desta empresa. Eu acho que é uma boa proposta, é uma proposta que atenderia
bem aos interesses, né, da sociedade. Vou passar aqui para o Iara, enquanto eu tento localizar a mensagem do Raul Lisboa. Mais alguma contribuição? Fábio? Queria propor que fosse mantido o dia 30. Eu acho que vale a pena a gente se esforçar por esse tema. Que nós tentássemos agregar a Associação dos Engenheiros Ferroviários no debate, chamar o CAERJ, que foi o primeiro a propor que fizéssemos, né, Alcebiades, o Fórum Permanente de Defesa da malha ferroviária. E, como o engenheiro Tomás estava lembrando, vamos também agregar o assunto carga, que foi o que motivou todo esse debate, né? Segundo o Antônio Pastori nos relatou, foi um dos primeiros que levantou essa questão, não é isso? A resolução 4131, ela basicamente quer, na verdade, que os operadores de carga continuem motivados, como se precisasse muita coisa para motivá-los, né? Porque a forma de privatização no Brasil foi muito boa. A gente tem notícia aí, não sou especialista, mas quem sabe, as privatizações no Brasil foram num padrão muito estranho do que aconteceu no resto do mundo. Para começar, não temos um marco regulatório muito claro, né? Se no Rio de Janeiro a gente não tem, imagina, né? Nesses rincões do país aí. E com relação a essa proposta, né, rapidamente a minha colaboração, o Antônio Pastori disse, ele relatou para a gente que a resolução 4131 determinava também que os trechos devolvidos seriam desmontados para serem remontados no traçado que os operadores achavam melhor. Quer dizer, é absurdo em cima do absurdo, né? Então, a minha proposta é que mantenha o dia 30, não sei se vocês concordam, tá? Mais alguma sugestão? Mais o Wagner? Pessoal, só informando que nós vamos encerrar a reunião do fórum e que a princípio fica marcado para o dia 30 de abril e vamos insistir convidando o Ministério dos Transportes e as entidades ligadas à área de ferrovia. Wagner Fia, sou conselheiro aqui do clube. Eu quero dar boa noite ao telespectador que está nos assistindo uma hora dessa aí na nossa web aqui do Clube de Engenharia. Eu acho que esse tipo de evento a gente tem que ter a consciência que a gente tem que divulgar mais. Se cada um aqui tivesse 5 pessoas, a gente colocaria isso aqui. Então a gente tem que ter essa coisa de fazer o evento, mas socializar mais, divulgar mais, porque senão a gente, né, quanto mais a gente divulgar essas ideias, são melhores. Eu, por exemplo, eu tenho um lado da família do meu pai, família mais paterna, é muito interior do Rio, Campos, São Fidélis, Pureza, Cambuci, daquela região. E eu lembro que na minha infância, quando eu ia para casa da minha avó, São Fidélis, eu ia de trem. Pegava o trem lá no centro de Niterói, ali no Barreto, e eu ia de trem. Não era uma passagem confortável, né? Mas era uma passagem mais rápida, mais barata. Isso o quê? Final dos anos 70, início dos anos 80. Não, 50 anos atrás não, que eu estou com meus 40 e uns quebradinhos aí. Já estou na flor da idade ainda. E eu tenho saudade dessa época, né? Porque o trem era uma coisa muito prazerosa. E aí quando você, Celso, falou que Minas Gerais é o baluarte do trem, eu fiquei lembrando daquela música do Milton Nascimento, que na voz de Nana Caymmi fica perfeita, né? Não vou cantar, mas todo mundo conhece essa música, sabe? A música que eu tô falando, Canto de Areia, tal, aquela coisa. O Raul Seixas também, né? Fez uma música sobre trem, oi, o trem e tal. E eu acho que está na hora da gente divulgar essa ideia. Não adianta a gente falar que tem um de governo de esquerda, governo democrático, popular, que os índices subiram e tal, né? Se a gente não tem esse compromisso, os governos
ainda está muito amarrado na mão desse capital rodoviarista, essa coisa toda. Então está na hora da gente, esse ano de eleição, a gente ter essa consciência, cobrar dos parlamentares, né? Acho que todo mundo aqui tem essa consciência. Mas a gente cobrar, inclusive, do governo central, né? Porque as opções que estão aí, eu acho que vai continuar mais 4 anos quem está aí mesmo. Então a gente tem esse compromisso, eu acho, tanto o governador, todo mundo, a gente divulgar isso. E aí, hoje, a gente está falando da NTT, Ministério do Transporte, hoje saiu uma resolução da NTT, que eu acho que a gente tem que divulgar isso, porque que eles, mais ou menos parecido com o bilhete aéreo, quando há o atraso de voo, aquelas coisas todas, a empresa agora de ônibus também ela é obrigada, passou de 3 horas, ela é obrigada a manter a alimentação do passageiro a mais de 3 horas numa viagem, né? Principalmente as interestaduais, né? E até as intermunicipais. Então, 3 horas de atraso, tal, eu acho que isso aí é um avanço. Então, a empresa é obrigada a dar alimentação, dependendo do atraso maior, é obrigada agora a bancar a hospedagem, se a passagem for cancelada, né? Eu não sei como é que eles vão lidar com as intempéries, né? Mas se você sai do Rio, você vai para Belo Horizonte, como aconteceu ontem. 2 horas lá de chuvas torrenciais, né? E aí, ou ciclonais, eu acho que foi as chuvas ciclonais. Botou Belo Horizonte em 2 horas debaixo d'água. Inclusive o aeroporto da Pampulha, né? Debaixo d'água, 2 horas. E aí, imagina um ônibus saindo aqui a útil que faz para Belo Horizonte, eu acho que é a útil, que inclusive é do grupo da Amparo. É do mesmo grupo, para BH é do mesmo grupo, eu acho que é do grupo da Amparo. Até a cor do ônibus é igual. E na garagem lá da Amparo fica cheio de ônibus da Útil, que eu já vi também. Então isso é um avanço. Então, né, eu acho que a gente tem que divulgar isso, né? Essa coisa, você pode agora doar, comprar uma passagem, e se você desistiu da sua viagem, você pode pedir o reembolso do dinheiro de volta até 3 dias. Você pode dar sua passagem para uma outra pessoa viajar em seu lugar. Então, eu acho que essas coisas da NTT. Mas isso aí é uma discussão que a gente pode fazer. Na aviação civil, quando tem uma intempérie, sabe o que acontece? O avião fica no chão. Chama-se cancelamento. Agora, nas empresas, quando tem uma intempérie, já conhece as senhoras aqui, liga o dane-se, entendeu? E manda o passageiro, o motorista, se arrumar lá.